Shalom, queridos! Leitura bíblica! Hoje, dia 13 de junho, o nosso texto está no livro de Deuteronômio, no capítulo 18. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas a Yahvé e da sua herança comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. Yahvé é a sua herança, como lhe tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que sacrificarem sacrifício, seja boi ou seja gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua, as queixadas e o bucho. Dar-lhes-ás as primícias do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque Yahvé teu Deus o escolheu de todas as suas tribos para que assista a servir no nome de Yahvé, ele e seus filhos todos os dias. E quando vier um levita de alguma das suas portas, de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que Yahvé escolheu, e servir no nome de Yahvé, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas que assistem ali perante Yahvé, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que Yahvé teu Deus te der, não aprendas a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se achará quem faça passar pelo... Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte mortos, pois todos aqueles que fazem tal coisa são abominação a Yahvé. E por estas abominações, Yahvé teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás, como Yahvé teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, Yahvé teu Deus, não te permitiu tal coisa. Yahvé teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo que pedistes a Yahvé teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz de Yahvé meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então Yahvé me disse: Bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não tenha falado, ou que falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: Como conheceremos a palavra que Yahvé não falou? Quando tal profeta falar em nome de Yahvé e tal palavra se não cumprir, nem suceder, assim esta palavra que Yahvé não falou, com soberba falou tal profeta, então não tenhais temor dele. Agora nos Salmos, hoje o nosso Salmo de número 105. Louvai a Yahvé, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre todos os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam a Yahvé. Buscai a Yahvé e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos,
Ele é Yahvé, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: A ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para o outro, não permitiu a ninguém que os oprimisse. E por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra de Yahvé o provou. Mandou o rei e fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo ser senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os príncipes e instruir os anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele multiplicou sobremodo seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que se aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente seus servos. Enviou Moisés seu servo e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou às trevas que escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância até as câmaras dos seus reis. Falou ele e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o território. Converteu suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e suas figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável. E comeram toda a erva da sua terra, devoraram o fruto do campo. Feriu também a todos os primogênitos da terra, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Oraram e ele fez vir cordonizes e saciou com o pão do céu. Abriu a penha e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão seu servo. Tirou dali o povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai a Yahvé. Isaías, no livro de Isaías, hoje capítulo de número 45. Assim diz Yahvé ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Irei adiante dele e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou Yahvé, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pus-te o meu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou Yahvé e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças,
para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou Yahvé, não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz, crio o mal. Eu, Yahvé, faço todas estas coisas. Destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra, produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, Yahvé, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é que geras? E a mulher: que dás tu à luz? Assim diz Yahvé, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presentes, diz Yahvé dos exércitos. Assim diz Yahvé: o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e os sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão. Far-te-ão as súplicas, dizendo: deveras, Deus está em ti e nenhum outro Deus há mais. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também serão confundidos todos. Cairão juntamente na afronta os que fabricam imagem. Mas Israel é salvo por Yahvé com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados nem confundidos de todas as eternidades, porque assim diz Yahvé, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou Yahvé, e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou Yahvé, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que se conduzem em procissão às imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, Yahvé? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Quem diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá: deveras, em Yahvé a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas em Yahvé será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje em Deuteronômio 18, que é muito precioso ser escolhido por Deus para servir a Ele em toda a sua obra e receber ao próprio Deus como sua herança e recompensa. Tem algo mais valioso, algo que se possa desejar mais do que receber o próprio Deus como herança? Você não precisa de bens, você não precisa de nada, você tem o próprio Deus. Ele decidiu dar-se a si mesmo em favor de nós.
E no Salmo 105, o salmista faz uma retrospectiva, né, do povo chegando no Egito, o tempo da escravidão, a libertação, as pragas, e vimos que Deus não deixa que nenhuma de suas promessas falhe, caia, né, que as suas promessas se cumprem, não importa quanto tempo leva, não importa quantas adversidades surjam, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse algo a você, espere, porque Ele vai realizar. O Senhor não deixa passar uma palavra que Ele liberou sem que seja cumprida. Não importam as circunstâncias. E em Isaías 45, Ele se apresenta em toda a sua soberania como único, como Criador de todas as coisas, do céu, da terra, do mar, todo o seu exército, tudo que neles há, o Criador do homem, né, como o único digno de toda adoração, de toda reverência. Nele, nesse Deus, há para nós salvação, justiça, honra, através do seu perdão e da sua misericórdia. E Ele não vai dividir a sua glória, a sua grandeza com deuses, com falsos deuses. Já temos visto nos Salmos, temos visto em Isaías, o Senhor repreendendo a idolatria, o espírito da idolatria, através da adoração a imagens, encurvar-se a elas, segui-las em procissão. Não precisa nenhuma pessoa de carne e osso nessa terra falar sobre isso. É a palavra de Deus que fala. A palavra que não mente, que não muda, que não passa, que não volta vazia. É o próprio Deus que diz. Nós não precisamos de pessoas para testificar a respeito disso. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, maravilhoso, justo, Tu que és único, soberano, excelso, supremo, sublime, incomparável, imensurável, Criador de todas as coisas, rendemos graças e glórias e louvores e adoração ao Senhor, porque só Tu és digno, não há outro que possa ser colocado como centro e alvo de toda adoração, de todo louvor, de toda gratidão por todas as coisas que existem. As Tuas mãos a criaram, o Senhor as fez, e Teu é o poder para dominar, reinar e controlar todas as coisas de acordo com a Tua vontade, porque não há outro, só Tu és Deus e fora de Ti não há salvação. Neste dia Te agradecemos, porque o Senhor consolida os Teus ensinos, consolida em nós, ó Pai, o ensinamento da Tua palavra e livra-nos de toda confusão e de todo engano. Em nome de Jesus. Amém. Shalom!